feitiço de oração? Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva está provando do próprio veneno que a Petelândia impôs ao seu inimigo Jair Bolsonaro. O PT entrou anos atrás, se lembram? Logo depois que passou a pandemia, no Tribunal Penal Internacional, com uma representação contra Jair Bolsonaro, naquele momento acusado de assassino, genocida, matador, preconceituoso contra os pobres, indígenas e Yanomami. Pois é, aquilo acabou não dando em nada ainda, porque não teve nada de concreto que justificasse que fosse culpa do Jair Bolsonaro o problema dos indígenas. Aí agora o troco vem. Agora o destino cuspiu para o alto. O deputado federal Gustavo Gaia entrou com uma representação diferente, essa agora muito mais grave, com dado objetivo, contra Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo Tribunal Penal Internacional, denunciando a morte de 363 índios Yanomami no ano passado. A culpa objetiva é de Lula? Eis a questão, é isso que tem que ser muito bem indagado. A culpa objetiva é do presidente da República do Brasil pelas mortes daqueles indígenas? Reflita. Mas antes da gente analisar se a culpa é deles ou não, tem uma responsabilidade anterior que precisa ser muito lembrada. Por que que aqueles índios passam miséria em Roraima? Aí estamos quase chegando na grande resposta. Porque os índios gostam de pobreza e miséria? Ou porque a esses índios foi jogada uma herança maldita de uma grande desgraça que se abateve sobre aquele estado? Estou quase chegando lá, hein? A grande desgraça foi a criação da Reserva Indígena Raposa do Sol. Decisão do ano de 2006, do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma decisão unânime. Nelson Rodrigues, o grande flamenguista travestido de torcedor do Fluminense, dizia que toda unanimidade era burra, mas isso não é verdade, né? Naquele caso do Supremo, a unanimidade não aconteceu, então ela não foi tão burra assim. Houve o voto dissidente do ministro Marco Aurélio de Mello, que não aceitou votar aquele absurdo contra a soberania nacional. E, além de ser um absurdo contra a própria soberania nacional, que o Supremo Tribunal Federal homologou atendendo a pressões internacionais, e muito mais a isso do que a realidade objetiva dos fatos e do Brasil, o Supremo, naquele caso, provocou uma hecatombe econômica com aquela decisão no estado de Roraima. Então, onde havia produtividade, fazendeiros trabalhando, deixou de haver comida. E eu tenho certeza absoluta que aqueles índios que naquela época não passavam esse perrengue, depois passaram a contar com essa desgraça da desnutrição, da falta de alimento, da dependência absoluta de favor, né, de depender de cesta básica dada por governos para eles conseguirem sobreviver. Além do problema do lado nômade daquele índio que vira e mexe, ou eles estão no lado brasileiro, ou eles correm para o lado venezuelano, uma hora eles estão junto com repressão a garimpeiro, na outra eles são parceiros de garimpeiros no lado venezuelano, e uma confusão danada com os pobres indígenas. E esses sim são as pessoas inocentes. Esses sim são aqueles que não têm a devida proteção. Acabam, no fim das contas, sendo sempre massa de manobra covarde do jogo canalha de ideologia. Então, esse aí, Petelândia, eu queria ver você defender esse índio. Queria ver você dando proteção, evitando essas 363 mortes de Yanomami só no ano passado. O que, se você tratar com isonomia o presidente Lula com Bolsonaro, Lula, nesse caso do Yanomami, é muito mais genocida do que Jair Bolsonaro. Mas eu volto à questão, é justo culpar o presidente da República por esse problema, Yanomami? Não é, né? Mas a Petelândia fazia isso o tempo todo. E agora, como é que fica? Quando o jogo se inverte, quando vocês agora são obrigados a provar do próprio veneno, aí a coisa fica esquisita. De novo, já sabe a nota que eu vou dar. Nota -13 para vocês.